Manila, Philippines. Panicked families run for their lives. Their high-rise apartment building is beginning to tilt. An urgent evacuation is underway when suddenly men, women, and children are still running for safety when the foundation gives way. The building rips through power lines, threatening to ignite the entire neighborhood. The tower finally comes down in a massive pile of pulverized concrete and steel. Hundreds are now homeless. Their possessions gone forever. Yet amazingly, no one is killed or even injured. Shoddy construction is blamed for the disaster. Criminal charges are filed against the building's owner. He's lucky they don't include murder. Muito bem, desde o jardim da infância até minha pós-graduação na COP, na Ilha do Fundão do Rio de Janeiro, eu estudei em escolas públicas. Eu me senti agora no dever de cidadão de poder devolver para a comunidade técnica o que eu aprendi, o que eu vi na minha experiência, pois nesses 44 anos de magistério na Universidade de Brasília e outros 10 na Faculdade de Engenharia e Esplan, e mais perto de 11 mil contratos e obras das quais eu fui responsável da técnica, achei por bem devolver um pouco dessa experiência, esse conhecimento para todos aqueles que pudessem me ouvir. De uma forma surpreendente, eu verifiquei que o número de acessos e interesses e perguntas e e-mails foi muito maior do que eu realmente esperava. Por isso, vamos reiniciar toda a contagem de acessos agora, porque eu quero então já começar a explicar algumas coisas que me perguntaram e responder alguns quesitos. Muito bem, a primeira grande pergunta é se existe alguma apostila do que eu estou mostrando lá. Na realidade, não existe mais apostila do que eu tenho falado lá sobre sapatas, estacas, tubulões, patologia, etc. Porque essas apostilhas, alguns anos atrás, já foram sendo transformadas em livros. O mais importante deles, o mais completo, é esse livro de Engenharia de Fundações, que não está na sua forma final ainda, porque são 800 páginas. Então, de tempos em tempos, a gente faz uma tiragem, eu peço ao editor para fazer uma tiragem pequena, para atender aqueles pedidos emergenciais. Ele trata, de uma certa forma, de tudo sobre fundações, com ênfase naquilo que os grandes escritórios de engenharia fazem, que é a aplicação de métodos semi-empírico estatístico, mas de uma forma moderna. Também o seu capítulo 17, que é muito interessante, tem toda a parte de patologia, recalques admissíveis, fatores de risco e outras novidades que resultado das minhas pesquisas. Em segundo lugar, também publicado pela COP, na época, um livro sobre sondagens. O primeiro livro de fundações, ele está de uma certa forma esgotado. De tempos em tempos, como eu disse, faça uma pequena tiragem. Se alguém, ainda assim, se interessar e fazer parte da nossa lista de pedidos, por gentileza, basta mandar um e-mail para infrasoloengenharia@gmail.com. Ao final eu repito novamente. O segundo livro é Sondagens, que foi na realidade o primeiro livro de sondagem publicado no Brasil, que foi publicado a primeira versão em 1972 na COP. Ele tem praticamente tudo sobre sondagem, todos os tipos de sondagens, os cuidados, prós e contras, e o mais importante, correlações com parâmetros geotécnicos. Se alguém se interessar por esse livro, não está disponível ainda, mas poderá entrar na lista da próxima tiragem. Basta mandar um e-mail para infrasoloengenharia@gmail.com. E finalmente que ainda está no prelo, que também foi muito solicitado, é esse de danos causados por recalque.
Aqui nós discutimos todo tipo de recalque sobre a ótica do solo e da estrutura e quais são os limites em particular. E eu insisto em chamar a atenção aqui, como tenho chamado nas palestras que falo ou que faço, é que o recalque mais letal não é o diferencial como todo imagina. O recalque diferencial realmente é muito ruim, mas o distorcional é aquele recalque letal que vai fazer sua obra rachar ou eventualmente desabar. Então, através da análise de perto de 700 obras que eu creio que já analisei até hoje, eu construí uma relação chamada fator de risco, que pode dar uma certa noção de qual é o risco que aquela obra tem em entrar em colapso. Esse ainda está no prelo, não está em condições de ser publicado, nem tiragem experimental ainda. Mas, se alguém precisar de alguma coisa de forma mais assim, urgente, premente, manda um e-mail para mim. Quando eu tiver um tempo, eu mando a resposta ou mando tabelas daquilo que se precisa. Se bem que a parte central está nesse livro aqui. Então, agradecendo a Infrasolo e a Fundex de Brasília, nós passamos agora a essas aulas do YouTube, que vamos começar a recontagem depois dessas explicações. Só espero poder ter sido útil. Muito bem, então vamos começar hoje o capítulo número 9 e vai tratar de um dos melhores tipos de fundações, que são os tubulões. Os tubulões, quando possível, é a melhor fundação. E quando possível, a melhor escavação é manual. Ela é mais segura, dá mais informação. Às vezes é um pouco mais lenta. E, lamentavelmente, hoje em dia, às vezes pode ficar um pouquinho mais caro do que a escavação mecânica. Mas, muito bem, definição de fundações. Aqueles que estão anotando, eu vou falar mais devagar. São fundações profundas. A primeira condição é que a profundidade seja maior do que 4 vezes a sua menor dimensão, ou o diâmetro. Entre 1,5 vezes, que é uma fundação curta, que seria sapatas ou tubulão curto, e 4, tem que se fazer um estudo especial. Se ela tiver só 1,5 vezes o tamanho da base, seria superficial. 4 vezes. É uma fundação profunda, pouco esbelta, e sempre se prevê a descida do homem no seu interior. É realmente a única diferença entre tubulões e estacas. Tem estacas de 80 centímetros de diâmetro, que é possível, numa emergência, alguém descer, não é comum. Nos tubulões sempre está previsto a descida do homem para escavar, abrir base, porque não existe uma máquina eficiente para abertura de base. O maior alargador de base que eu tenho é 1,40 m e não limpo o fundo. Então, tem que descer alguém para limpar o fundo ou acabar de ajustar a base, e o engenheiro desce para verificar se o tubulão está bem plantado conforme a sondagem e o projeto. Essa é outra vantagem dos tubulões. Ou seja, nós geotecnistas descemos para examinar o terreno. Portanto, a possibilidade de falha é pequena. E se tomar algumas medidas, apesar de que tem um efeito psicológico danado, mas é muito seguro. Eu próprio já executei perto de uns 30 mil tubulões. Eu pessoalmente desci dentro de 12 mil. Tubulões profundos, às vezes com problemas. Tomando algumas medidas de segurança que nós veremos nesse curso, não tem problema nenhum. Vocês vão verificar que há uma tendência na prática de limitar a altura da base a 2 metros. Olha, não sei por que a norma colocou isso. Tem-se a impressão de que é o lobby dos fabricantes de estaca hélice para evitar seu grande concorrente, que é o tubulão, quando não tem água.
Eu mesmo já fiz perto de 500 bases com 3, 4, até 7 metros de altura. Nunca tive um problema. O solo, nós vamos ver depois, que tem que ter coesão e normalmente acima da água. Então, o que são os tais tubulões? São fundações profundas, pouco esbeltas. Lembram que fundações profundas, na definição, tinha 2 condicionantes? Profundidade Z da fundação maior do que 4B e são capazes de transferir carga por atrito lateral. Em tubulões, nós desprezamos a parcela do atrito lateral. Toda a carga desce para a base, por medida de segurança. Existem outras 3 razões. Primeiro, se eu calcular a parcela por atrito lateral aqui, por exemplo, um tubulão para 400 toneladas, se eu calcular na base ela pegar 300, o fuste pegar 100 toneladas aqui no fuste, somando 100 mais 300 dá 400, darão. Interessante que os tubulões, por ser parrudos, quase sempre o peso próprio equivale ao atrito lateral. Então, nas 400 toneladas eu não preciso somar 100 do peso do tubulão e nem calcular o atrito lateral. Essa é a primeira razão. Mas existe uma razão muito mais importante ainda. É que na ruptura, quando ele vai romper, e normalmente a gente calcula para o tubulão, quer dizer, o solo, que é a parte mais fraca, romper, normalmente no Brasil, nos solos mais comuns, o fuste com 10 milímetros de recalque, ele perde toda a resistência. Ou seja, toda a carga dele é mobilizada quando eu só afundo ele 10 milímetros. Então, se houver um erro na sondagem ou no prédio, ele vai dar um recalque de 10 milímetros. Então, eu que contava com 100 toneladas de ajuda, se ele dá uma deformada, se eu cometer um erro, ele vai perder essas 100 toneladas por atrito lateral. E se eu cometer um erro é porque já não tem alguma coisa muito boa. E era exatamente quando eu precisava disso. Então, a segunda razão é que o fuste mobiliza rápido, ele trinca rapidinho, perde essa resistência. A base precisa de pelo menos 1/3 do diâmetro da base, afundando ou recalcando 1/3 para entrar em ruptura. Ora, é muitíssimo comum um tubulão com base de 3 metros. Se precisar de 1/3, 1 metro de recalque para ele romper o solo, o prédio já caiu há muito tempo. Por isso, a gente despreza esse fato. E existe uma terceira razão. Se você abre um tubulão no solo coesivo, úmido, quando você abre, a pressão dentro é atmosférica e a água está sob pressão, ela vem e caminha para o seu fuste e pode amolecer esse solo coesivo. Portanto, se ele amolece, eu perco coesão, perco sucção, lembram? E eu perco resistência. Então, são 3 razões pelas quais eu desprezo a contribuição do atrito. Primeiro, porque eu já fiz isso umas 900 vezes. O peso acaba sendo igual à contribuição por atrito. Então eu troco. Não calculo nem o atrito e nem o peso. Segundo, a deformação na ruptura é diferente do fuste e da base. Quanto maior a base, ela puxa mais a carga para ela, por causa do efeito de placa. Entenderam? Terceira razão é que toda a água que está por aqui tende a caminhar para o fuste. O ideal é concretar logo no mesmo dia, porque à medida que o tempo passa, na época úmida, amolece. Na época seca, trinca por dissecação do solo, famoso chão de Ceará, que também perco resistência. Então, pelo fato do homem ter que descer dentro do fuste,
O ideal é que ele tenha pelo menos 60 centímetros. A grande média, quem vai calcular volumes, o tubulão acaba ficando com 63 centímetros. Então, primeira observação, normalmente o fuste mais de 60. Pode acontecer numa situação em que eu calculo o tubulão e não preciso da base. Só o diâmetro do fuste de 60 centímetros é suficiente para resistir à carga que eu quero. Então, se eu tenho a carga do pilar P e tenho uma tensão admissível do solo, às vezes só essa área é o suficiente. Mas vai aqui uma recomendação muito interessante profissionalmente. Faça, mesmo que não precise, um alargamento de base de pelo menos 10 centímetros. Vai ficar uma base baixinha, de 15 ou 20 centímetros, e a área de contato quase dobra, a um preço de menos de R$10. Veja bem, aqui eu tenho uma área de 60 vezes 60, tal, dá 0,28 metros quadrados. Se aumentar 10, vai para 80 centímetros. A área da base, então, passa a ser meio metro quadrado. Então, se eu mantiver a mesma pressão, essa área vai praticamente dobrar a força que eu posso ter a um custo zero. Entenderam? Então, lembre-se disso. Desceu alguém dentro, faça a base. Se tirar a base e não descer ninguém dentro, porque a limpeza é importante, lembra-se do recalque imediato por sujeira, às vezes dá 50 centímetros de recalque e derruba o seu prédio ou a sua ponte. Então a descida é importante. Mas se descer, abre uma base. Se não descer ninguém, já deixa de chamar tubulão. É uma estaca escavada, na mão ou com rotativa. Se for na mão, é estaca escavada. Se for com caminhão, com trado, é uma estaca escavada rotativa. Muito bem. Então esse é o tal tubulão que é, se possível, quando possível, a melhor fundação que existe. Bom, agora vamos classificar os tubulões. O melhor deles, o mais barato, o mais comum, é tubulão a céu aberto. Por exemplo, na nossa cidade aqui, São Paulo também no interior paulista, que tem muita argila, agora inclusive Vitória da Conquista, que eu estive olhando obras e dando curso, é ótimo para fazer tubulões. Muito bem, esses representam 99% dos tubulões. O que é o tubulão a céu aberto? É aquele no qual, por definição, internamente sempre reina a pressão atmosférica. Aqui fora é a tensão geostática do solo, que vale γH. O linha significa dizer que se tiver água, eu subtraio 1. Então, fora a pressão geostática, dentro é a pressão atmosférica. Não vão pensar que aumenta a pressão lá embaixo, nada disso. O tubulão mais profundo que eu conheço, e disse em vários deles, tinha 37 metros, 12 andares para baixo. A pressão é a mesmíssima, não tem alteração de pressão. Também não vão pensar que aumenta 1 grau a cada metro, isso não existe. Mesmo que o tubulão a céu aberto é bem ventilado, porque a manobra da lata circula e renova o ar. Então, se sentir calor lá embaixo, é porque os operários são geralmente pessoas muito
fortes e de boa saúde. Como eles fazem um esforço muito grande, esquenta todo, eles superaquecem o tubulão. Não superaquece, a gente não sente, mas fica um pouquinho quente, né? Não tem nada a ver com aproximação do núcleo da Terra. É bastante tranquilo. Muito bem, há possibilidade de se escavar um tubulão submersamente, sem ser ar comprimido, ou seja, tendo água, dependendo da resistência do solo, eu posso usar uma bomba e escavar o tubulão. Mas é preciso tomar cuidado, porque primeiro tem que ter um solo resistente, SPT acima de 14, 15, senão debaixo d'água ele vai fechar e pode soterrar uma pessoa. Segundo fato, ele tem que ser de solos coesivos, argilas e siltes, porque senão ele não fica aberto. Se tiver muita areia, você escava e ele escorre. Então, o poceiro, chamado poceiro, escava com a bomba entre as pernas, fica meio apertado. Escava de dia, desliga a bomba, o tubulão enche d'água, no outro dia bombeia. Se for um terreno coesivo bom, não vai ter problema nenhum. Cuidado com os fiscais de trabalho que não tiveram essa experiência que eu acho fantástica de descer num tubulão, vai achar que isso é coisa do outro mundo. Mas olha, morre muito mais gente caindo de andaime, tomando choque elétrico, serrando o pescoço circular, do que em tubulão. Tubulão tem um efeito psicológico danado. Você desce num tubulão de 20 metros, olha para cima e fala, bom, se esse negócio desabar, não vai ter jeito, né? Já fica bem enterrado. Segundo o Chico Buarque, mais do que 7 palmos para baixo. E, finalmente, muito usado para pontes, é o tubulão a ar comprimido. Esse já é um tubulão cheio de imprevistos, caro e precisa tomar um certo cuidado. Ora, qual é a ideia? Você tem uma carga pesada, uma ponte, às vezes não dá para fazer muitas estacas, ou às vezes o custo do tubulão é bem menor. Eu acabo de fazer agora um tubulão para 7.000 toneladas. 7.000 toneladas em um único tubulão. Então, eles resistem bastante carga. Se você chegar num terreno duro, alarga a base o tanto que você precisa até chegar na carga. E como está o tubulão a ar comprimido? Muito bem. A qualquer profundidade aqui, a pressão da água que faz a água entrar para dentro do tubulão, porque na natureza nada se movimenta de graça. Aqui tem uma pressão γH da água. Por exemplo, a 10 metros de profundidade, a pressão é γ da água, 1 tonelada. A altura 10 metros dá 1 tonelada por metro quadrado de pressão que essa água está fazendo para entrar aqui dentro. Então, o que nós fazemos? Colocamos uma panela de pressão e aplicamos 1 kg por centímetro quadrado de pressão, que equivale, tem uma pressão da água empurrando a molécula da água aqui para dentro e de dentro para fora uma pressão de ar segurando a água. A gente inclusive vê o filme de água, a película de água na parede. O ar comprimido da água fica debaixo do mar, eu passo a mão, vejo que ela está na parede lá. Muito bem. Como é essa tal campânula? É uma panela de pressão com 2 compartimentos. A câmara de trabalho e a anticâmara. Nessa anticâmara existe normalmente um guinchinho elétrico pendurado aqui em cima, com a corda com um balde que vai retirar o solo de quem escava. Muito bem. Inicialmente, se coloca 2 operadores aqui dentro
E todas as portinholas da campândula é tipo escotilha. Qual é a diferença de uma janela e uma porta comum para escotilha? Alguém? Esse é guilhotina. Qual a diferença de uma porta comum? Por que essa porta não é chamada de escotilha? Pode arriscar. Vedada, pressão. Panela de pressão, é uma escotilha. Então, entra os dois rapazes por essa escotilha e vai se comprimindo eles até 1 kg por centímetro quadrado, lentamente. Existe uma tabela de compressão que eu vou comprimir os dois rapazes até 1 kg por centímetro quadrado. Essa campândula tem uma escotilha aqui embaixo, que quando a pressão está ok, essa tampa pode ser aberta, então o operário que vai trabalhar embaixo desce para continuar a escavação. Muito bem. Esse sistema é alimentado por um compressor de ar com válvulas automáticas que mantém a pressão de ar. Vou mostrar daqui um pouco. Quem mergulha sabe que o grande problema é a descompressão rápida. Quem está mergulhando não pode subir rápido, né? Todo mundo sabe disso, tem que ser lentamente. Então, é sempre recomendável que se tenha mais de um compressor e tenha um pulmão, um tanque de aço com ar comprimido que garante pelo menos 1 hora. Se por acaso o compressor der problema, o tanque de ar alimenta o tempo para descomprimir quem está embaixo, subir devagarzinho. Tanto é que eu não recomendo que ninguém desça num tubulão ar comprimido sem ter 2 compressores ou 1 mais o tanque de ar. Muito bem. Por que isso? Porque se houver uma falha no sistema de compressão, ou por um motivo qualquer, a pessoa lá de dentro vai ter que sair rapidinho, ele pode sofrer um fenômeno comum chamado de embolia. Muito bem, eu acho que todo mundo já sabe disso, né? Porque isso é bastante divulgado, que é no nosso pulmão, através dos alvéolos, é que nós recebemos ar e alimenta aqui o sistema de veias, que passa o oxigênio por esse alvéolo e vai para as veias. O alvéolo não é nada mais do que um papel, por exemplo, tipo coador de café. Ele precisa, não sei se a camisa minha é muito fechada, mas eu, com uma certa pressão, eu faço o ar passar. Então, cada tecido, cada tela tem uma certa pressão mátrica ou de sucção, que eu preciso fazer essa pressão para passar. Plástico eu não consigo passar esse ar. Então, de um lado fica o sangue e de outro lado fica o ar. Então, o ar não é oxigênio. O ar tem só 20% de oxigênio, 80% é nitrogênio e 1% são impurezas. Quem fuma tem os alvéolos fechados, por isso ele fica cansado, porque não vai o oxigênio para o coração. Certo? Muito bem. Esse ar entra no sistema, nas veias, no sistema circulatório, e se demorar muito o trabalho embaixo, vai para o músculo, e se demorar mais, entra no osso, porque o osso é poroso. Então, ele aloja aí pressionado. Então, a bolinha de ar fica pequenininha. Quando você aumenta a pressão, ela fica pequenininha e trafega dentro das veias bem fininhas, do cérebro, etc. Porque a bolha está sobre pressão de 1 quilo, 2 quilos, etc. Muito bem.
Enquanto você está aqui com pressão, a bolha pequenininha está circulando no seu corpo todo. O grande problema é se descomprimir rapidinho. Essa bolha cresce de novo, às vezes até 16 vezes o diâmetro dela. Ora, uma bolha grande que estava passeando pelo seu cérebro entope a veia. Falta oxigênio, você morre. Esse é o fenômeno chamado de embolia. Ou ainda, vocês já abriram refrigerante, principalmente Coca-Cola, que tem gás carbônico sob pressão. Por que o gás carbônico é injetado sob pressão? Para diminuir o tamanho da bolha. Ele dissolve dentro do mosto da Coca-Cola. Ela fica lá em bolhas micro, sob pressão. Destampou, a bolha cresce e vaza. A mesma coisa acontece com o sangue. Se houver um problema embaixo, se descomprimir rápido o rapaz, esse sangue vai ter vai ter até derramamento de sangue, porque essa bolha que estava aqui vai crescer muito e cair dentro do pulmão e vai dar uma doença descompressiva desagradável. Quem mergulha sabe, se encontrar um tubarão lá embaixo, você vai ter que conversar com ele e entrar num acordo, porque se subir, morre. Uma segunda observação para vocês que serão engenheiros, quem sabe de fundações, às vezes vai se fazer pontezinhas sobre rios aí no interior, não se leva mais de um compressor nem pulmão, mas leva uma injeção. Se por acaso alguém for descomprimido rapidamente e sofrer embolia, o ideal é voltar a pessoa para dentro do tubulão e recomprimir ele. Porque quando você recomprime, a bolhazinha volta a ficar fininha e sai do efeito chamado êmbolo. Ele deixa de entupir e volta a sair. Essa injeção, me disseram que a dor da descompressão da embolia é muito forte. Então tem-se uma espécie de um anestésico próprio para isso, que te cura da dor. Mas olha, meus amigos homens, melhor ficar sofrendo 3, 4 dias, porque essa injeção tem efeito colateral muito ruim para homens. Então, primeiro, não vai sem pulmão. Segundo, não deixa te aplicar a injeção. Fica lá sofrendo 3, 4 dias, mas não deixa, tá bom? Nos grandes tubulões e tal, tem sempre a câmara de descompressão, às vezes a meia altura. Você entra lá dentro, aqui em Brasília tem 2, muito boas. Então, se trouxer rápido aqui para o Corpo de Bombeiros, eles vão te recomprimir, descomprimir, recomprimir até tirar toda a bolha. Muito bem. Aforante esses cuidados, é ótimo. Se for dentro do mar, se faz uma plataforma com estaca pré-moldada de aço, faz uma base, se faz uma sondagem boa lá de cima, se constrói esse fusto devagar, é moldado, se faz uma forminha tripartida, vai construindo um tubo de concreto, e ele vai descendo e vai escavando, desce a campânula junto com a escavação. Quando chega aqui na plataforma, 1, 2, 3 metros, desliga, enche d'água, todo mundo sai daqui, aumenta de novo o concreto e continua a escavação. Entenderam? Então esse processo vai até encontrar terreno firme. Vai escavando, a campânula vai descendo, ou encosta no chão, ou na plataforma. Entenderam? Muito bem. E ela tem 2 cachimbos, 2 escotilhas em cada uma. Esse poceiro que tirou a terra, ele avisa lá de dentro, abrir a escotilha para quem está fora e enche a escotilha de solo escavado. Ele tem um ferrinho pendurado lá, ele avisa o pessoal, olha, fechei a escotilha de dentro, aí o de fora abre, descarrega a terra num basculante ou dentro da água, etc. Quando escavar tudo, tem um outro cachimbo aqui em cima, bem compridinho, com 2 escotilhas,
que coloca o ferro da armação. Do mesmo jeito, abre uma, mantém a outra fechada. Coloca o ferro debaixo, tira e avisa da mesma forma. E o concreto também. O caminhão ou a bomba de concreto avisa, olha, cuidado, abri a tampa de fora, enche de concreto, avisa, fechei. Aí o operário de dentro avisa, olha, cuidado, estou abrindo a escotilha de dentro, não abre a de fora. E o concreto é lançado até encher o tubulão, desliga tudo e está pronto o tubulão ar comprimido. Que é muito bom, mas tem esses sinões: caro, demorado, cheio de zebra. A ponte JK famosa, consta que ninguém sofreu nenhum problema. Ela tinha descompressores, tinha compressores à vontade, parece que foi bem. A ponte das Garças, 7 pessoas sofreram embolia. Ninguém morreu. Embolia, se não for muito pesado, costuma não matar. No Rio de Janeiro tem um caso histórico. Existe um prédio alto antigo chamado Edifício Central. Uma argila mole, orgânica, péssima. E a camisa era de aço. Chegou numa profundidade tal que a pressão era tão grande de ar que a camisa começou a subir. Né? O ar entrou e a camisa começou a subir. O rapaz que estava lá dentro percebeu que a camisa estava subindo e pendurou numa alçazinha. Quando é de aço, eles deixam uma espécie de uma alçazinha aqui, olha, para enfiar a espátulazinha para limpar a pá. Aquela argila gruda na pá. E ele pendurou e subiu igual um foguete. Salvou. Teve embolia e tal, mas no Rio tem a escola de submarinista, tá? Tem muitas câmaras hiperbáricas, então salvou o rapaz com uma presença de espírito fantástico. Então ele sentiu que a camisa começou a subir, ele pulou na alça. E era profunda. Muito bem. Alguma dúvida aqui até as condições de escavação de tubulão? Muito bem. Quanto à possibilidade de mecanização da escavação, processo de escavação. Eu posso ter o processo melhor deles, que é o manual. Uma boa dupla de poceiros, numa argila de resistência média, normalmente começa com SPT 2, 4, 10, vai até 20. Consegue escavar um tubulão de 70 centímetros, a produção chega a 14 metros por dia. Então, uma boa dupla fura 14 metros por dia. Por que é considerado o melhor processo de escavar o tubulão, que é o manual? Por duas razões. Porque esse operário chamado poceiro costuma ter muita experiência. Então, quando ele encontra um problema, uma lente mole perigosa ou um matacão, ele já sai e já te avisa como engenheiro que você vai descer para fiscalizar. Olha, doutor, a 7 metros tem uma camada muito mole, toma cuidado com ela, etc. Então, é mais seguro descer num tubulão escavado manualmente do que um que foi feito à máquina. De qualquer forma, vai descer alguém aqui. Depois eu vou mostrar, mas vale a pena chamar a atenção já. Quando descer no tubulão bem iluminado, hoje em dia cinto de segurança,
porque em alguns solos que nós não sabemos, precisa ser pesquisado, o movimento da lata só não é suficiente para trocar o ar. Uma das saídas, jogar cal virgem. O cal virgem, ele reage com monóxido de carbono e produz oxigênio. Tanto é que o operário fala: doutor, depois que o senhor jogou cal virgem, ficou frio, fresquinho aqui dentro. Não é, porque ele estava respirando muito monóxido de carbono, né? Então começou a respirar oxigênio, sentiu que esfriou. É um bom sinal. Uma segunda opção que eu já recomendo cuidado é quando precisa de compressor. Então, você tem uma mangueirinha de compressor lá, já é sinal de que o solo, nós não sabemos por quê, não troca o ar suficiente. Ou seja, não permite uma produção mínima de oxigênio. Então tem que usar compressor. Cuidado com o compressor. Se esse compressor der problema, dá a impressão de que a cabeça vai estourar. Então, nunca suba na corda assim. Senta e descansa. É porque é falta de oxigênio no cérebro e no coração. A hora que você descansar, sobe. Aí você vai subir com segurança. Jamais fume dentro de um tubulão. Se bem que tem uma rapaziada tão acostumada com isso, que você desce, ele está com um toque de cigarro na orelha, fumando um cigarrinho, escavando o tubulão. Muito bem. Mas a escavação manual, além de tudo, gera emprego. Na época do boom, só a minha empresa tinha, numa obra do DENIT, 400 homens trabalhando, 200 sarilhos rodando. Então nós geramos emprego para 200 famílias. Eram tubulões de 32 metros, 1,5 metro de diâmetro, uma base de 3 metros, que só o tubulão pegava 400 metros cúbicos de concreto. Eram 800 tubulões, 400 metros cúbicos. Eu usava 2 caminhões betoneira para encher ele. E 400 metros cúbicos de concreto pesam 1.000 toneladas. Então, eu não posso desprezar o peso do tubulão, porque quando eu vou calcular a área da base, eu vou usar a primeira lei fundamental da física. Pressão é igual a área, vezes força é igual a pressão vezes área. Então, se eu tenho um tubulão de 1.000 toneladas, a carga que já vinha, que era 6.000, chegava a 7.000 na base. Aí eu calculo o atrito e o peso e ver se dá para trocar ou não. Então, quero que alguém me diga qual é a diferença do tubulão mecanizado para o hélice contínua. Tem uma diferença fundamental. Pode arriscar. O tubulão mecanizado vai descer um operário para me babado, na hélice contínua não. A hélice contínua não desce ninguém, porque é estaca, não é tubulão. O que mais? A hélice contínua usa um trado contínuo, até lá embaixo, né? No seu projeto que você vai fazer, ele pergunta, tem que especificar o solo até onde ele vai furar, isso? O que ele vai encontrar? E essa é uma grande vantagem do tubulão, que a hélice contínua é cega. Eu sei qual é a pressão que eu uso. Dá para se ter uma ideia do solo. Mas a sondagem foi feita antes. Mas a sondagem tem variações. No tubulão, no projeto, você vai escrever aqui, olha, areia, muito pouco argilosa, marrom, vamos supor, muito úmida. Então, o operário já desce sabendo que ele vai encontrar uma areia muito pouca, argilosa, marrom, muito dura. Não se faz fundações em terreno mole. É possível, mas é perigoso. Entendeu? Então, a diferença é que no tubulão, o trado é curto.
ele tira o solo e joga fora, tira o solo e joga fora. E qual é o empuxo reinante aqui no tubulão? Alguém? Puxativo. E na hélice contínua? Nenhum dos dois, mas é maior do que empuxo no repouso, é maior do que o ativo. Se fosse estaca cravada, tipo pré-moldada, ou Frank, ou agora ômega, empuxo passivo. Esse gira por 0,6, por volta de 0,6, o coeficiente, não ele, o coeficiente que multiplica a carga vertical dá esse empuxo, 0,81, 5,10. Né? Por isso, as estacas cravadas são melhores do que as escavadas. Muito bom. Alguma sugestão ou dúvida até aqui? Agora o item mais importante. É aqui que acontecem os problemas. Quem estiver anotando, pode anotar, por gentileza. Escolha da profundidade. Como o tubulão, diferente da estaca, quando vocês forem fazer o projeto de estaca, nós vamos calcular parcela por atrito e ponta, às vezes de metro e metro. No tubulão não tem parcela por atrito, eu escolho a profundidade. Na estaca eu calculo a profundidade. Então, aonde é que deve ficar uma fundação para não me dar problema nunca? Primeira condicionante, se possível, SPT maior do que 20. Por diferença de 1 metro, se tiver um SPT 30, 40, eu vou lá. 20 é bom, mas não é ótimo. 15 golpes, dependendo se for uma areia e tal, é tolerável. Mas tubulão em areia pode não ser possível, porque ele fecha. A areia não tem sustentação. Mas pode ser uma areia siltosa, tem um pouco de coesão. Primeira condição, então você na prova e no projeto vai escolher pela sondagem aonde ela fica com resistência acima de 20. Segunda condição, me diz, aonde o tubulão é possível de ser executado? Solos coesivos. Então, segunda condicionante, solos coesivos. Em areia é possível, mas eu tenho que revestir. Em geral, no Brasil, quem é que permite calcular tubulão? As argilas, os siltes. As argilas pouco siltosas, os siltes, as argilas pouco arenosas, os siltes pouco arenosas também, dependendo da região, é possível. Fora disso, ele pode não ter sustentação no fuste,
E é possível escorar o fuste com manilhas, é complicado, é possível. Eu já fiz até cambota de madeira, mas o empuxo é muito grande, ou tubo de aço. Agora, escorar a base só se for para efeito psicológico, não tem jeito. Eu já fiz base do tamanho dessa sala, tem carga aí de 500 toneladas de terra, como é que escora uma base? Possível. Às vezes eu escorava com alguma madeirinha para o operário achar que estava seguro. Trabalhar tranquilo, mas eu ficava lá com ele nesses casos. Pois não. Depois se você desliga esse ventilador para mim te ouvir melhor. Repete. Do amostrador, 80 centímetros. Desliga. Ele pergunta qual é o comprimento do amostrador da sondagem. Eu vou fazer uma repassada, mas a sondagem já foi vista, isso não quer dizer que eu não fale novamente, porque não é a cadeira de fundações. Qual é seu nome mesmo? Leandro. A sondagem é feita de metro em metro. De metro em metro. É que você vai ter a resistência, o número de golpes, o tipo de solo e tal. Ele pergunta se o amostrador tem só 80 centímetros. Como é que eu vou trabalhar com a amostra a 20 metros, ou a 5 a 10? Era isso, né? Então, a sondagem é feita de metro em metro. O primeiro metro não se faz sondagem. Tá? Você vai receber os laudos, eu vou passar um laudo de sondagem padrão para você ver. Primeiro faz-se um furo com trado, estradinho cavadeira, ou trado helicoidal, no primeiro metro. Aí o amostrador, Leandro, é colocado aqui dentro e ele tem 80 centímetros. O amostrador é um tubo assim. Ele é bipartido, tem faca e cabeça. E aqui tem um tubinho de 1 polegada que vai receber a pancada do pilão que está aqui em cima. Muito bem. Esse amostrador tem 80 centímetros, mas só vamos cravar ele num total de 45 centímetros. Só vou cravar 45. Nem os 80 não vai ser. Piorou ainda. Eu faço a cravação em 3 partes, 15, 15 e 15. Aí os operadores, fecha para mim, começam a bater, a cravar o amostrador no solo. Esse é o processo chamado de amostragem. Processo de amostragem. Então, nos primeiros 15 que ele entrou aqui, ele bateu 5 golpes. O sondador anota, primeiros 15 centímetros, 5 golpes. Aí avisa o pessoal, pode bater o pilão. O pilão sobe 75 centímetros e cai esses 75 centímetros, supostamente em queda livre, mas não é porque ele puxa um cabo de aço, ele arrasta, e um pilão padrão de 65 quilos. É fácil de memorizar. 65 quilos, que é o pesado, é o menor número. 65 quilos cai de 75 centímetros de altura. Não é queda livre como se supõe, porque tem uma roldaninha, tem um cabo e ele amortece. Muito bem. Aí ele fala, continua. Aí ele bate 7 golpes para entrar os segundos 15 centímetros. Até aí, o amostrador entrou aqui 30 centímetros. Tá claro? Aí ele bate os terceiros 15 centímetros. 10 golpes. Alguém me diz, qual é o SPT?
A soma dos 2 últimos golpes é o tal SPT, que tem que ser 20 e tal, 30, 1, 2. Então, 17 centímetros. 17 golpes. Para 30 centímetros, que é o padrão. Eu bati 17 golpes para 30 centímetros. Se o camarada no Japão, usando o mesmo equipamento meu, por isso tem que ser padrão, bater 10 golpes numa argila, a argila dele é mais fraca do que a minha. Bom, mas não respondi ainda não. Cravados 30 centímetros, tira-se o amostrador do furo, sai, abre ele. Eu vou trazer a Infrasolo, manda até as amostras ensacadinha, para não ter dúvida. Abre, tira a amostra e se faz uma classificação tátil visual. Dá uma mordidinha, vê se tem areia, raspa na orelha, você entendeu? Treina-se os sondadores, são treinados, para dizer, olha, esse solo que está aqui, olha, é uma argila, 4 é pouco, 5 é média, 6 é muito, 3 é muito pouco. Argila, pouco arenosa. Entendeu? Podia ser uma argila muito arenosa, mas essa num tubulão pode cair, porque tem areia demais. Muito bem, feito isso, ele avança esse furo por qualquer processo, contrado, ele faz o furinho. Aí vamos começar agora a conhecer o solo de 2 a 3. Isso é feito até 40 metros. A cada 45 centímetros você tira, aproveita o sol os 30. Por isso, uma boa sondagem, no diagrama de sondagem, 5, 10, 15, 20 golpes, 30, 40, o pontinho deve estar aqui, olha, e não aqui, que gera confusão. A sondagem não pode ter um gráfico assim. O gráfico dela é aqui, olha, 30 centímetros abaixo da camada, porque para não gerar confusão. Também não deve ter na primeira. Interessante, eu não sou português, não sou filho de português, eu vou jogar fora os primeiros 15 centímetros, e para que eu anoto ele? Alguém? Inclusive, só para o seu conforto, só se anota a soma dos 2 últimos, 2 primeiros já caiu fora da norma. É muito impreciso. Mas por que eu jogo fora? 2 razões. Porque eu estou furando 20 metros de profundidade, viu, Leandro? E toda hora eu tiro esse amostrador. Eu passei lá 5 metros por uma camadinha de cascalho, cai um cascalho, ou seja, cai um solo amarelo, não tem nada a ver com aquele. Então, quando furo os primeiros 15, eu estou captando solo que não é daquela camada, porque cai, derrama. E quando eu molho a sondagem, sempre a gente molha um pouco, ele amolece o terreno dos primeiros 15. Então, os primeiros 15, geralmente, ou quase sempre, é mais fraco do que o segundo e o terceiro. Existe uma outra razão que eu não posso dizer em público. Muito bem. Então, vou implantar o tubulão com terreno duro. 20 copos já é bom. Não é ótimo, não, mas já é bom. Segundo, em solos coesivos para não matar ninguém. Terceiro, aonde é que eu posso fazer tubulão a céu aberto? Sem água, acima do lençol freático. Eventualmente com bomba, 3, 4 metros abaixo, é possível. É possível, mas não é garantido. Então, acima do lençol freático, se o terreno bom estiver debaixo da água, a melhor solução são estacas, que é o próximo capítulo. E, finalmente, para mim saber se é bom fazer tubulão, eu analiso as profundidades de escavações. Então, até 8 metros, profundidade da fundação. Até 8 metros,
ótima. Eu faço 20 tubulões desses por dia com máquina e 2 para cada dupla. E a furação manual ainda tem uma vantagem. Na época de chuva, não atola. Você contrata aí 20 duplas, uma fica doente, a obra continua. Se a máquina ficar doente, para uma semana. Tá bom? Até 16 metros, boa. Isso é variável. Até 24 metros, possível. E daí para frente, caso a caso. Os tubulões da torre têm 40 metros de profundidade. Tranquilo. Toda a asa norte tem uma argila dura, só voltando à sondagem que vocês já viram, o perfil residual, aquele que a resistência cresce, cresce, cresce. Aqui eu posso furar tranquilo. A asa norte, águas claras, pode ter o pior problema de uma obra. Debaixo de um duro, outro mole. É comum na asa norte, comum em águas claras. Vamos fazer um break nessa primeira aula.